Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Vida de Bodybuilder. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sono, a importância do sono e algumas dicas para você melhorar o seu sono. Então vamos lá, solta a vinheta. Use o cupom de desconto CAIO10 para 10% de desconto em toda a loja. Bom galera, esse vídeo vai ter bastante informação, bastante dessas informações são baseadas em estudos, só que não dá pra ficar citando um por um, explicando um por um, porque senão ficaria um vídeo muito longo e muito chato, tá? Então vamos lá. Acho que todo mundo aqui sabe que os 3 pilares da musculação praticamente é a sua dieta, o seu treino e o seu sono. Então se você não entrar numa rotina adequada e não criar o hábito de dormir bem e dormir um número certo de horas por dia, você vai sim afetar negativamente os seus resultados na academia. Então vamos aí falar um pouquinho sobre o sono, beleza? Algumas pesquisas mostram que adultos hoje em dia não dormem o suficiente e que eles relatam cair no sono involuntariamente durante o dia, às vezes até dirigindo, e todo esse tipo de coisa gera acidentes nas estradas com carros, acidentes industriais e também até acidentes e erros médicos ou de profissões aí. O pessoal acaba fazendo diagnósticos errados, o cirurgião faz alguma coisa errada, o que pode acabar aí na morte de um paciente, simplesmente porque esse sujeito não está dormindo o suficiente. E também a falta de sono pode aumentar o seu risco de doenças crônicas, como a diabetes, hipertensão, obesidade, depressão, esse tipo de coisa. Quando o seu corpo está dormindo, ele ainda está ativo, tá galera? Você está dormindo lá, mas seu corpo ainda está ativo, ele está reconstruindo tecidos, ele também está liberando hormônios e o seu cérebro está se recuperando. Você tem um melhor armazenamento de memórias, tá? Ele melhora o seu pensamento criativo durante o dia. E também simplesmente sua capacidade de reter informação fica melhor. Então quando você está estudando e você passa a noite toda em branco porque você está estudando, isso não é bom, simplesmente porque vai ser mais difícil você relembrar aquela informação porque você não dormiu e está com um débito de sono. Um corpo de um adulto de mais ou menos 70 quilos queima cerca de 70 calorias por hora durante o sono, tá? E também você vai ter a maior liberação aí do hormônio do crescimento, GH, que todo mundo sabe que ajuda na queima de gordura. Então principalmente se você está em cutting, é muito interessante você dormir o suficiente, por várias razões, né? Que eu já citei. Você vai estar reconstruindo o músculo, você precisa disso simplesmente para funcionar melhor cognitivamente. E estudos feitos com grupos de pessoas obesas que estavam numa dieta de restrição calórica, ou seja, vamos dizer que eles estavam fazendo um cut, né, tentando perder peso. Eles dividiram em 2 grupos, e um grupo estava dormindo mais ou menos 8 horas e meia e o outro 5 horas e meia, né? O grupo que estava dormindo 5 horas e meia perdeu peso sim, mas eles perderam mais massa magra e menos gordura do que o outro grupo. E era acho que mais de 50%. Então foi um resultado bem significante. Então quer dizer que se você está num cut, você está em déficit calórico, você está tentando perder peso, mas você está dormindo só 5 horas por dia, 6 horas por dia, quer dizer que você é capaz de perder mais do músculo do que gordura, que não é legal, não ajuda na composição corporal e seu resultado no cut não vai ser tão interessante. Alguns outros estudos ainda relacionam a falta de sono com um nível maior de gordura corporal e também até resistência à insulina. Um outro estudo também relacionou que a redução do sono de 9 horas, ou seja, indivíduos que dormiam 9 horas por dia passaram a dormir 5 horas por dia, eles tiveram uma queda de 14% na sua testosterona durante o dia. Então se você aí tá com problemas aí na libido, ou você quer aumentar sua testosterona naturalmente, você não faz uso de recursos ergogênicos, é interessante você dormir e dormir o suficiente. Estudos feitos sobre a restrição de sono e a sua performance atlética não mostraram muitos resultados, né, negativos na performance atlética quando você reduz o seu sono. Assim, a sua capacidade de performance na academia é praticamente a mesma. Você ainda tem, a sua força não vai ser reduzida muito, só que
você sente que o treino tá mais difícil, tá mais pesado, ou seja, você fica exausto mais rápido. Vamos dizer que você faz um treino e você começa a ficar super cansado ali nos seus 2 últimos exercícios, sabe? Ou às vezes você faz o treino inteiro muito bem. Se você tá com uma restrição de sono, você vai sentir esse cansaço muito antes no treino. Então talvez você perca algumas repetições aqui nesse exercício ou ali, mas você ainda pode ser capaz de usar a mesma carga, etc. Só que você vai sentir muito mais cansado e a sua capacidade, a sua velocidade de reação, né, ela é diminuída também. Então se você pratica algum tipo de esporte, como vôlei, basquete, esse tipo de coisa que você precisa ter uma capacidade de reação rápida, ela vai ser diminuída se você tem a restrição do sono. E até mesmo, né, galera, no fisiculturismo dentro da academia, a gente está lidando com pesos, cargas muito pesadas. Então a gente tem que estar sempre esperto e alerta dentro da academia. Mas mesmo que a restrição do sono não vai afetar tão negativamente a sua performance na academia, a extensão do sono pode te ajudar. Um estudo feito com jogadores de basquete que dormiam entre cerca de 6 a 9 horas por dia, eles passaram a dormir 10 horas por dia. E os resultados foram que eles eram capazes de correr mais rápido durante o jogo, a sua capacidade de reação era mais rápida também, e eles eram mais accurate, mais precisos, né? Desculpa, não veio a palavra em português. Eles eram mais precisos nos seus lances e na hora de jogar na cesta e fazer os passes, etc. Então já deu pra entender que o sono é importante sim, tá, galera? E é um pilar essencial aí pros seus resultados. Então agora vamos falar um pouquinho do sono. Qual seria o número de horas recomendado pra gente, na nossa idade, adultos, dormir? Bom, é entre 7 a 9 horas o recomendado, tá? Só que depende da sua rotina e da sua genética. Talvez você precise de um pouquinho mais, talvez você não precise de tanto. Se você é um cara muito ativo, que tá, sabe, toda hora pensando, trabalhando, fazendo coisa aqui, respondendo coisa lá, o seu cérebro tá sempre sobrecarregado com muita informação, você, sabe, tá na frente do computador e muitas telas, muitas coisas lendo, etc. Você precisa talvez um pouco mais de sono, sabe? E existe um jeito legal assim de você descobrir mais ou menos, ou de você recompensar o seu sono perdido, tá? Porque você pode fazer um pouco disso. Se você não dormiu muito bem nas últimas noites, você pode simplesmente dormir um pouquinho a mais nos outros dias para compensar seu corpo e colocar ele em homeostase, né, em equilíbrio, vamos dizer assim. Então, interessante é você por 2 semanas em dormir sempre no mesmo horário e não colocar um alarme, não colocar alarme para te acordar. E aí deixar o seu corpo dormir o quanto que ele precisa. Depois de alguns dias, seu corpo vai desenvolver um padrão mais ou menos de horas. Você vai começar meio que a acordar ao mesmo horário, porque aí seria o número de horas que o seu corpo precisa, tá? Então, às vezes você vai dormir às 10 horas da noite, você acaba acordando às 7 da manhã, né? Que seriam aí 9 horas de sono. Então mais ou menos o seu corpo está pedindo que você durma 9 horas por dia, que seria o ideal para o seu corpo. Às vezes também, galera, eu sei que a nossa rotina hoje em dia é muito corrida, mas se você consegue dormir, sei lá, tipo, se você vai de busão pra faculdade, consegue tirar uma soneca no busão, isso pode ajudar também. Não é o super ideal, né? Mas mesmo assim, é um jeito que você tá conseguindo um pouco mais de sono, você tá ajudando o seu corpo a se recuperar um pouquinho melhor. Então a gente também deve evitar o quê? Estimulantes, como a cafeína. Não tô falando pra você evitar, assim, sempre. Eu gosto muito da cafeína, eu acho que ela é muito interessante na queima de gordura, ajuda também no treino, etc. Só que a gente tem que evitar ela muito perto de ir dormir. Acho que, tipo, depois das 2 da tarde já não é muito interessante. Ela tem uma meia vida de 6 horas, mais ou menos. E se você tem um pouquinho só de cafeína no seu sistema ainda, você até pode pegar no sono. Só que o seu sono não vai ser muito bom, a qualidade do seu sono vai ser pior. Você tem vários estágios de sono, né? 5 estágios. Então talvez você não chegue naquele estágio que é aquele estágio mais pesado de sono, que é onde você sonha, etc, que a gente chama de REM Sleep, que seria Rapid Eye Movement Sleep, que seria movimento rápido dos olhos. É quando os seus olhos começam a mexer rápido enquanto você está dormindo. É o estágio de sono mais pesado praticamente. O álcool também não é muito interessante porque ele é um calmante, né? Na verdade, o álcool. Mas depois de algumas horas ele pode começar a agir como um estimulante e interromper o seu sono durante a noite, fazendo que você acorde várias vezes durante a noite. E aqui vai algumas dicas para você melhorar o seu sono, tá, galera? É o seguinte, interessante manter o seu quarto bem escuro, tá?
bem escuro e bem quieto. Você libera a melatonina, a sua melatonina ela é estimulada pela falta de luz, praticamente. Então quando você está escuro, o seu corpo começa a estimular a liberação de melatonina, que vocês conhecem, aquele suplemento lá que vocês tomam, o seu corpo já produz naturalmente. Ele te ajuda a dormir um pouquinho mais rápido e melhor, né? Melhora a sua qualidade do sono. Então uma coisa que é um supressor de melatonina, tá? Ou seja, que faz com que o seu corpo libere menos melatonina, vamos dizer assim, é tela de computador, é tela de celular, que tem a luz azul. Essa luz azul acaba afetando como o seu corpo libera melatonina. Por isso que eu comprei até esse óculos aqui, chama Melatonin Glasses, né? Óculos de melatonina. Ele não tem melatonina, mas ele impede a luz azul de telas. Então às vezes à noite eu uso ele e aí eu consigo dormir um pouquinho melhor. Uma coisa muito importante também é a temperatura do seu corpo, né, e do seu ambiente ao redor de você. A temperatura ideal para o sono é mais ou menos 18,5 graus Celsius, tá? Então se você tem um ar-condicionado, deixa nessa temperatura quando você for dormir, porque ela é relacionada com fazer com que as pessoas durmam mais rápido, durmam melhores, tá? E o seu metabolismo durante o sono é mais rápido, é melhor quando tá nessa temperatura. Então uma outra dica é você tomar um banho antes de você dormir. Não um banho muito quente, tá? Mas um banho refrescante para abaixar a temperatura do seu corpo e também do seu cérebro, né, da sua cabeça, para fazer com que você consiga dormir melhor, um pouquinho mais rápido. Uma coisa bem interessante também é você usar a sua cama só para dormir e para sexo. Mas só para isso, porque o seu corpo, ele vai se acostumar com isso. Então toda vez que você se deitar à sua cama, ele vai entender que você está indo dormir. Outra coisa também é você criar tipo um ritual, vamos dizer, um hábito antes de você dormir. Que seria ler um livro, ou seja, sempre que você lê um pouquinho e você depois dormir, o seu corpo se acostuma e sabe, pô, tô lendo, daqui a pouco eu vou dormir, e fica mais fácil. Ou você fazer alongamento, yoga, coisas do tipo. E não ficar noiado, não ficar olhando pro relógio, porque se você fica estressado, o seu corpo libera cortisol, que vai te manter um pouco mais acordado. E outra dica que vai com essa daqui é você não treinar muito tarde, tá? Pelo menos umas 3 horas antes de você dormir. Por quê? Porque aí o seu corpo vai ficar mais quente, que não é ideal para você dormir, e vai liberar cortisol também, que não é ideal quando você tá querendo tentar dormir, né? Bom, galera, então acho que esse aí é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido informativo novamente. Meus vídeos informativos, eles não recebem quase nem metade das views, né, das visualizações do diário, o que me deixa um pouco triste, porque é aqui que vem a informação, é aqui que eu gasto meu tempo escrevendo roteiro, pesquisando, etc. Porque no diário mostra mais a minha vida. Se eu fosse parar todo o diário pra ficar falando aqui tudo isso, ia ficar um saco os diários, né? Então aqui que eu venho eu pego as perguntas de vocês, das mais comuns, e venho trazer aqui informação pra vocês. Então é isso aí, deixa aquele joinha se você assistiu até aqui, tamo junto e até o próximo vídeo.